Nesse vídeo eu vou falar 4 dicas que foram essenciais para eu quase gabaritar o dia 2 do Enem. São dicas muito simples que qualquer nível pode implementar, que vai melhorar seu número de acertos. E para a prova do dia 2, você tem que ter em mente o seguinte: para uma pessoa de nível intermediário, com uma base razoável, quanto mais tempo de prova você tiver, maior vai ser sua nota. Isso porque várias das questões de matemática você sabe o suficiente para resolver ela, você só precisa ter tempo suficiente para entender o que foi solicitado e desenvolver o raciocínio daquela questão. E eu realmente acredito que para quase todas as pessoas com uma base média em matemática, se você tivesse o final de semana inteiro para fazer as questões de matemática, você conseguiria fazer mais de 40 acertos. As questões ultra complexas são muito poucas no Enem. Então a primeira dica que eu vou falar tem a ver com isso: gerar tempo de prova para você ter mais tempo para pensar nas questões e com isso aumentar seu número de acertos. A prova do dia 2 é uma prova que eu gosto de fazer em baterias. E é uma lógica parecida, mas um pouco diferente da estratégia do dia 1. Na estratégia do dia 1, eu gosto de fazer intercalado, sempre priorizando o que é mais rápido, mas fazer intercalado para ficar descansado, porque tem muita leitura. Na prova do dia 2, você tem um perfil de várias questões são muito rápidas de serem feitas, principalmente biologia e química, e várias questões são demoradas. E aí você vai ter várias questões demoradas de física e matemática e algumas demoradas de química. Para matemática você tem algumas que são muito rápidas também, tem questão de projeção, tem questão de gráfico, tem questão de ruas, essas são muito rápidas. Mas beleza, por que eu tô te falando que o perfil da prova tem um monte de questão rápida e um monte de questão demorada? Porque para fazer essa prova, o melhor jeito é você fazer em baterias. O que significa isso? Você quer chegar na sua prova e fazer uma primeira bateria com toda a sua energia, fazendo todas as questões rápidas da prova. E o objetivo é muito simples. Você quer tentar, na primeira hora da sua prova, que você tem mais energia, está mais focado e está mais rápido, eliminar o máximo possível de questões. Mas para fazer isso, você tem que fazer só as questões rápidas. Então você tem que bater o olho, é rápida ou demorada. Se for rápida, você faz na hora, e se for demorada, você deixa para uma segunda bateria ou terceira bateria. E aí você quer, sei lá, tentar na primeira hora eliminar metade da prova. Claro que vai depender do perfil das questões, do tanto de questão rápida que tem na prova. Lambert, então você está dizendo que eu tenho que ter sangue no zóio aí nessa primeira hora? É exatamente isso que eu estou falando. Você tem que usar essa primeira hora para eliminar o máximo possível para você poder ficar pensando mais nas questões na segunda bateria e terceira bateria. Aí a segunda bateria eu deixaria para umas questões intermediárias e a terceira bateria só para aquelas questões muito demoradas e difíceis. E para fazer isso com sucesso, você precisa aprender a pular as questões que parecem ser demoradas. Você bate o olho, analisa, é rapidinho ou não. Se for rapidinho, você faz. Você não precisa colocar uma marcação definitiva, de tenho certeza que essa é a correta. Você põe uma marcação para você olhar depois se é isso mesmo. Mas as questões que são mais rápidas, marca, pula para a próxima. Se for demorada, deixa para uma próxima bateria. Então essa é a primeira dica essencial. Você tentar fazer o máximo possível no começo da prova, quando você está com mais energia, para ter muito tempo para ficar pensando nas outras, e isso automaticamente aumenta o seu número de acertos. Então beleza, essa primeira dica é muito simples. Claro que é melhor se você já tiver treinado isso durante o ano, isso é uma estratégia de prova. Mas de qualquer forma, ainda tem como você utilizar agora, mesmo sem ter treinado. É só não se apegar demais a uma questão e pular aquelas que você sabe que vai demorar demais. Então a segunda dica também é bem simples. Você vai ter um perfil nessa prova de várias questões exigem que você faça alguma conta, várias questões não precisa fazer conta. Para as questões que exigem conta, você precisa fazer um pouco mais rápido. E o segredo para fazer um pouco mais rápido e para reduzir a taxa de erro das contas que você fizer é você simplificar as contas antes de sair fazendo elas. E no Enem especificamente, quase sempre você consegue simplificar, então você vai ter que fazer muito menos conta ou as contas vão ser muito mais fáceis do que seriam sem simplificar. Para simplificar, eu uso mais ou menos 3 estratégias. Uma delas é um pouco mais avançada, mas vamos falar rapidamente. Então, se você tem uma divisão, você sempre vai pensar se dá para simplificar ou não. A primeira coisa que você vai pensar é, são números pares? Se na divisão o número de cima e o número de baixo, os dois forem pares, você simplesmente pode cortar os dois pela metade.
que já melhora a conta. Se depois de cortar pela metade, eles ainda forem pares, você pode cortar de novo pela metade. E isso você pode usar sempre, que sempre funciona. Um exemplo muito tosquinho aqui, mas só para você entender como funciona é, se você tiver uma conta de 8 dividido por 4, você pode transformar essa conta em 4 dividido por 2, depois pode transformar ela em 2 dividido por 1. Claro que nesse caso não facilita a conta porque todas são fáceis, mas para números maiores, você pode simplificar a sua vida só com essa estratégia. A minha segunda estratégia é pensar em esses números são divisíveis por 3? E aí, se forem, você pode fazer exatamente o que você fez na primeira estratégia, mas em vez de cortar pela metade, você corta para 1/3 cada um deles. Para checar se um número é divisível ou não por 3, basta você pegar o número, somar os algarismos que formam esse número para ver se essa soma é divisível por 3. Então, por exemplo, o número 81 é divisível por 3? 81 é fácil, você já deve saber de cabeça. Mas você soma 8 com 1, dá 9. 9 é divisível por 3? É, então 81 também é divisível por 3. E isso também vai ajudar bastante. E aí a última estratégia, que é um pouco mais difícil, é você pensar se os números que compõem aquela divisão, eles têm algum fator que é primo? E se tiver, tem um mesmo primo em cima e embaixo? Se tiver, você pode cortar esse número primo. E aí eu não quero que você perca muito tempo tentando entender isso. Isso é melhor para quem tem uma matemática mais avançada. Mas só para exemplificar, se você, por exemplo, tem uma conta 49 por 7, ambos têm o número 7 compondo. 49 é 7 vezes 7, embaixo tem 7. Basta cortar o 7, vai ficar 7 dividido por 1. Isso é uma conta mais simples, mas vira e mexe você vai achar umas contas maiores que você consegue identificar um primo rapidamente. Mas vamos para a próxima dica, porque essa ficou um pouco mais avançada no final. O importante é você lembrar que tente simplificar sempre antes de se comprometer com uma conta. Se você tem uma conta com números muito cabulosos, não só você aumenta muito a chance de você errar, como aumenta também seu tempo de prova. E a terceira dica também tem a ver com você reduzir as chances de errar uma questão, e ela também é razoavelmente simples. Você quer fazer sempre depois de uma conta um pouco mais complexa, você quer fazer uma versão dessa conta de cabeça usando o arredondamento para se tornar mais simples e checar se a conta que você fez de cabeça está similar com aquela que você fez no papel. E a ideia aqui não é precisão, não é você fazer uma conta de cabeça muito parecida com aquela. É só você fazer uma conta de cabeça arredondada para checar se na hora que você fez a conta, você não viajou demais. Então, por exemplo, você teve que fazer no papel a conta 21 vezes 79, vai dar um resultado. Aí na hora de fazer de cabeça, você quer fazer como? 80 vezes 20 ou 8 vezes 2 e depois colocar 2 zeros. Só para ver se está mais ou menos perto e se o resultado deu mais ou menos similar, você considera que fez a conta com sucesso. Se deu muito discrepante, você faz de novo a conta porque você deve ter errado. Mas claro, você também não pode arredondar demais, né? Tem que ser um arredondamento próximo dos valores reais. E aí eu tenho um vídeo meu que é só pensado nisso, em como reduzir sua taxa de erro, chama Guia Anti-Erro de Matemática. Eu vou deixar na descrição para você. E é um vídeo que definitivamente vale a pena ver agora, porque todo mundo sai da prova se sentindo culpado porque errou alguma besteira. Esse vídeo é pensado para você errar menos besteiras. E aí vamos para a última dica de hoje, que também está relacionado a aumentar o seu número de acertos, que tem a ver com coisas de decorar. Você não pode ir para essa prova sem ter decorado as principais fórmulas de matemática e física. Tem questão que não precisa de fórmula, tem questão que você só resolve sabendo as fórmulas. Então você precisa pegar pelo menos 2 horinhas aí nos próximos dias, sentar e anotar as principais fórmulas de matemática e física. Você não precisa pôr todas, você precisa pôr algumas principais que você não quer errar no dia, caso caia uma questão que exija elas. E aí, fora isso, você também tem algumas coisas para decorar de química e biologia. Eu recomendo que você assista ao meu vídeo metade dessas matérias em um dia. Não dá mais tempo de você fazer o roteiro completo, mas checa o vídeo se tem algumas coisas de decorar simples que dá para você decorar agora. Um exemplo simples aí de química é: você precisa decorar quais são as separações de mistura, você precisa decorar quais são as ligações químicas, quais são as forças intermoleculares, quais são os principais ácidos. Então tem muita decorebinha que vale a pena você fazer em algumas horinhas hoje,
para chegar na prova e não perder ponto à toa. E aí uma última coisa que compensaria você fazer para chegar e ter uma prova mais rápida e com mais acertos é checar algumas questões clássicas. Eu vou deixar um vídeo aqui no final de questões clássicas de matemática para você dar uma olhada. E de resto, não deixa de descansar no dia anterior ao Enem para chegar com a cabeça boa e descansada no dia da prova para conseguir fazer ela mais rapidamente. Então por hoje é isso. Eu espero que essas 4 dicas simples aumentem a sua nota e obrigado!